Olá, estamos no ar com mais um programa Brasília Notícias. Vamos estar passando esse programa aqui na TV Comunitária de Brasília e depois reprisando aqui de novo, mas reprisando também, passando e reprisando também na TV Comunitária do Brasil no satélite, a primeira TV comunitária por satélite do mundo, e nós estamos também ocupando ali o canal 3 na Claro TV, o canal 28 na Oi TV e o canal 28 também na Sky. Então, aí cada vez mais ampliando a nossa fala com o povo brasileiro, e temos uma honra muito grande de ter aqui no estúdio conosco o professor Zé Geraldo, um professor muito bacana, muito ocupado, muito querido naquela Universidade de Brasília, né, professor? Então, ex-reitor da universidade também, tem uma história com a cidade muito grande. Bem-vindo, professor Brasília Notícias. Obrigado. Cumprimentos a esse esforço que só quem conhece o trabalho que desenvolve sabe o quão árduo terá sido, tanto técnica quanto politicamente, né? Não, nada fácil. Imagino que são anos de luta, né? Mais de... Assim, a TV comunitária está com 22 anos, então, para a gente chegar no satélite, só entramos em novembro do ano passado, tem 22 anos de luta. Pois é, para você ver, desde 62 que nós lutamos pela Rádio NB, até hoje não conseguimos. Professor, como a gente está, não é só com Brasília, né? Eu queria que o senhor falasse assim, em 1 minuto, 2 minutinhos assim, quem é o professor Zé Geraldo para o Brasil? Então, eu tenho 3 referências que podem interessar em espaço nacional, né, a minha identidade e a minha biografia. Sou professor universitário da Universidade de Brasília há mais de 30 anos e cheguei a ser reitor da universidade, o que me colocou no campo nacional do sistema de universidades públicas federais. Mas também como professor de Direito, ganhei uma certa projeção no campo jurídico a partir de um projeto que vai ser celebrado agora num grande seminário internacional, 30 anos, de O Direito Achado na Rua. É um projeto que pensa o jurídico como construção do social e afirmação da institucionalidade dos direitos, como parte do processo social instituinte de direitos. Direitos que vêm das lutas sociais por reconhecimento e emancipação. E a gente mostrando a sua cara para o Brasil todo, né, professor? Quem é mãe de aluno de direito, está assistindo a gente, pai, namorado, namorada, marido, mulher, né? Quem é estudante, quem é da área jurídica, está aqui conosco, né, na sua tela aí, na sua TV, o professor Zé Geraldo. E a terceira questão é que, como militante, né, sobretudo na causa dos direitos humanos, tenho participado das formas organizativas de defesa e proteção dos direitos humanos em 2 planos. O da Ordem dos Advogados, que é a minha instituição de referência, e o da Comissão Justiça e Paz, da Arquidiocese de Brasília, que tem merecido da TV atendimento, sobretudo quando difunde nossas conversas mensais de Justiça e Paz. Toda segunda a gente está lá gravando, né? Hoje, inclusive, porque, vamos dizer, como aqui vai ser reprisado, né? Vamos dizer assim, nesse período estamos celebrando 33 anos de criação da comissão e teremos uma sessão de conversa de Justiça e Paz marcando esta data. Pois é, professor, e nosso assunto aqui que a gente está muito preocupado com a democracia brasileira que a gente recém conquistou. É uma democracia que ainda merece muito carinho, e mal começamos com a democracia, já tivemos um golpe, né? Está completando aí a retirada da Dilma, né, do poder, uma presidenta eleita, né? E agora um presidente ameaça utilizar o artigo 142 da Constituição brasileira para colocar os militares para reprimir o povo brasileiro, né, chamar os militares para repressão, e o artigo nem permite essa intervenção militar constitucional, porque eu estou com o artigo aqui na minha mão e o senhor também está com a Constituição brasileira, a não ser que ele fale que o artigo 42 tem o papel das Forças Armadas, é o capítulo
título 5º, né, da defesa do Estado das instituições democráticas, e o capítulo 2 fala sobre as Forças Armadas. Em momento algum nesse artigo, nesse capítulo todo, na verdade, fala em direito do Exército de ir para a rua, das Forças Armadas, de reprimir o povo brasileiro. Muito menos fala em ocupação institucional, um golpe, né? E só tem um pedacinho aqui que fala assim, manutenção da lei e da ordem, garantia da lei e da ordem. Mas garantia da lei e da ordem não pode mais ser usado para um golpe, como foi no passado recente. E por isso, professor, que o senhor está aqui, que é mais autoridade do que a gente, que é jornalista, e também para falar sobre a ameaça do AI-5, que é uma coisa terrível, né? Que foi um período da história brasileira muito recente também. Fechou o Congresso Nacional, reprimiu, foi utilizado para tortura, para matança, mortes e desaparecidos, mais de 400 pessoas mortes e desaparecidas da ditadura. Então, nós estamos aqui com esse assunto pesado, professor, e a sua opinião para nós é fundamental. Então, você já balizou o eixo da conversa ao ler a Constituição e situá-la no contexto de um processo político de afirmação da democracia. Então, na democracia, o fundamento de toda a legitimidade da ação política é a Constituição. E ela é que baliza a forma de atuação das instituições, os poderes legislativo, executivo, judiciário, e as organizações subordinadas a esses poderes, Forças Armadas, Ministério Público, magistratura. Numa democracia, essa ativação do sistema protegido constitucionalmente pressupõe o equilíbrio entre os poderes, o balanço deles no sistema de pesos e contrapesos. Nenhum deles pode, sob pena de exceção, se sobrepor aos demais. Então, a sua primeira leitura é a de que nós estamos num experimento democrático difícil. O país tem uma herança colonial forte, que é hierárquica, que é excludente, com os elementos de subordinação decorrentes desse processo colonial, que é o racismo, que é o patriarcado, que é o colonialismo com a sua configuração dentro do marco de uma sociedade capitalista que tem como característica uma acumulação egoísta, concentradora, coisificadora, negadora do social e do humano, né? Uhum. Então, essa é uma questão dramática da nossa história e, por isso, nela, os momentos em que o processo de construção da democracia passa por perigos, né? O mais recente deles e mais dramático foi o que se instalou em 1964, do qual resultou uma suspensão da Constituição, uma subordinação violenta dos poderes, com o fechamento das instituições, interferência mutiladora nos poderes, aposentadoria forçada de ministros do Supremo, cassação de mandatos de parlamentares, inserção artificial no Senado de senadores sem mandato e sem eleição, chamados biônicos, né? Que garantisse uma maioria conveniente, formal e astuciosa para o poder instalado, que se instalou com força de baionetas, né? E que, subordinando a Constituição, inaugurou um sistema autoritário violento, que foi a ação, vamos dizer, ordenadora do que eles chamaram atos institucionais que se sobrepõem à Constituição. O mais forte e mais violento, o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que autorizou a suspensão de todas as garantias constitucionais e levou a um regime de terror de Estado, né? Terror de manifestação de um executivo violento que levou ao exílio de pessoas, à punição de pessoas sem um julgamento fundamentado,
e ao assassinato político, né? Até hoje cobramos corpos de centenas de pessoas que não se sabe que destino tomaram, né? Mas sabe-se que são desaparecidos políticos e provavelmente assassinados pela essa ação de exceção, né, instalada nos poderes. Então, esse é o primeiro fato. A gente se redemocratizou num processo dramático, no qual a Constituição de 88 é a sua principal expressão, e os elementos preparatórios para essa construção da democracia pela Constituição foram dois fatores ligados ao que eu acabei de dizer. O primeiro, a luta pela anistia, para reintegrar na política aqueles que haviam sido excluídos dela por atos de força, e para configurar toda a ação usurpadora de poder como crime de lesa humanidade, como crime de lesa democracia, do que a justiça de transição é a sua principal expressão. Daí porque, por exemplo, na Argentina, aqueles que exerceram o mandato ditatorial autoconstituído foram processados, julgados e punidos. Ex-presidentes militares autoconstituídos na Argentina estão em prisão perpétua naquele estado, né? Então, esse é um aspecto interessante que a gente tem que levar em conta, porque, embora agora não tenhamos tido uma ação de golpe, como você disse, com as características de tanques e baionetas, se instala um processo de exceção pela recrudescência no momento político daquele autoritarismo não inteiramente debelado na redemocratização. Daí essas formas atuais de ameaças à democracia, entre elas a de recuperar algo semelhante ao AI-5, ou de chamar as Forças Armadas para exercer um papel que, como você disse, a Constituição não lhe autoriza. Porque no Brasil, só citou o caso argentino, mas no Brasil a anistia anistiou também os torturadores, os assassinos e os golpistas. Não, isso foi tomado por eles como um mecanismo de autoanistia. Por isso que se discute na sede da Corte Interamericana se é possível autoanistia e se a lei, ao fixar o resgate da política daqueles que já tinham sido punidos pelos atos de força, alcança aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Estes são imprescritíveis e inanistiáveis. Então, é um debate que a história ainda cobra da gente. Bem, nós estamos conversando aqui com o professor José Giraldo. Ele leciona a matéria de pesquisa jurídica na graduação na Universidade de Brasília, lá na Faculdade de Direito, e na pós a matéria de Direito Achado na Rua, né? E para você que é de Brasília, você conhece muito o professor José Giraldo, que é ex-reitor da Universidade de Brasília, mas você que é do Brasil todo, aí, todos os nossos 27 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, está vendo o professor, e pode ser que seja pela primeira vez. Mas eu vou chamar, professor, um videozinho de 50 segundos que ilustra bem o que a gente está falando aqui, né? Pois é, professor. Então a luta hoje nossa é para que se una o povo democrático brasileiro, né? E que não deixe voltar às 5 de jeito nenhum, e que também que o presidente não tente fazer o que não é possível com o artigo 142 da Constituição, né? Então, como você disse no começo, o artigo 142 trata do papel das Forças Armadas.
mas toda forma de intervenção que implique, por exemplo, exercitar função de ordem pública num sistema democrático e federado pressupõe a articulação equivalente dos poderes. E, por conseguinte, né, uma caracterização muito adequada daquilo que se chama intervenção. A previsão da intervenção federal, por exemplo, para uma série de elementos. Pois é, e o mais estranho é que o presidente ameaçou usar o 142 e jogar o Exército e as Forças Armadas contra o povo brasileiro, ao se referir ao Chile e ao Equador, né, que é o levante popular, porque retiraram tantos direitos, retiraram mais tanto direito, que o povo foi para a rua. Né? Então, precisa ver até onde vai a bravata, até onde vai a ignorância, ou essa condição do que o vídeo chamou de flerte com o autoritarismo, que não é um flerte com o autoritarismo, é o autoritarismo flertando com a ditadura, né? Com a censura, com o assassinato político, e é essa correlação de forças que está em causa. Lá no Chile, por exemplo, o governante teve que recuar, né? Porque não é possível, nas condições de resposta política ao que é clamor popular, que a própria Declaração de Direitos Humanos prevê, porque indica que, se não forem adotadas medidas legítimas para afirmar os direitos de cidadania, o povo tem o direito de resistir à opressão, tem direito de se revoltar, né? Tem direito de exercitar aquilo que é a ação política para designar a inconstitucionalidade das normas de governo, no sentido material do termo, né? Então, é claro que é preciso construir mediações para equilibrar as formas de debate e deliberação, né? Mas elas não podem quebrar os fundamentos que a Constituição autoriza, né? Então, a Constituição autoriza o povo se manifestar para fins pacíficos, são para protestar. Pétreas, né? Então, nas situações muito dramáticas, que não são aquelas derivadas de uma motivação leviana ou ligeira, mas que impliquem situações, por exemplo, no estado de sítio, que se pressupõe ameaça à soberania do país por forças inimigas externas, ou gravíssima perturbação da ordem, é possível, inclusive, pensar-se formas de segurança que envolvam desde o estado de segurança até o de sítio, né? Mas sempre ouvido os instrumentos que a Constituição indica, o Conselho da República, o Conselho de Defesa do Estado, o Congresso, né? E no sistema de exercício de poderes, sempre com a perspectiva de que a autoridade que toma essas medidas não incida em crime de responsabilidade. Professor, mas e o seu recado para o povo brasileiro? Porque vem a eleição em 2020, né? Outubro do ano que vem, é um período eleitoral, prefeitos e vereadores vão ser eleitos em todos os mais 5.500 municípios brasileiros. E como o vídeo fala flertando com a ditadura, né? O senhor também exemplificou bem, a gente tem que falar para o povo brasileiro, e essa TV pegando no Brasil todo, a gente tem essa oportunidade. O povo brasileiro flertou com o autoritarismo quando elegeu o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, historicamente, sempre defendeu os torturadores, a ditadura, né? É difícil dizer que o povo brasileiro flertou. A gente sabe que as eleições foram precedidas de certos procedimentos artificiais que implicaram construir uma possibilidade subreptícia de afirmar um projeto autoritário. Se inibiu uma candidatura com ampla base social de disputar, né? E se construiu uma representação simbólica da candidatura em reação ao poder que havia sido há pouco afastado, também por um processo formalmente complexo e que hoje até em todo o mundo já se desconfia que terá sido impróprio, inadequado, né?
E com artimanhas do tipo fake news, etc., né? A tal ponto que até, por exemplo, nesses dias, em manchetes de alguns veículos, se dizia que é uma governança que se relaciona com 1/3 da população. Não é o povo, é 1/3 da população e que, de algum modo, né, se identifica com aqueles elementos que você acabou de dizer, né, que traduz um certo autoritarismo também no social, que representa uma misoginia presente nas nossas práticas pós-coloniais, né? Misoginia, racismo, machismo, intolerância, né? Mas que não traduz o que o povo brasileiro tem como sua característica fundamental, né? E como se houve essa ajuda da mídia, né? Foi uma questão midiática também, e também do judiciário brasileiro. Então, é uma aliança de interesses, né? O lutar por justiça, lutar por paz, significa colocar em juízo crítico a conjuração de determinados interesses, né? A gente está assistindo que esses interesses têm uma globalização importante, que é de acumulação rentista, que é de extrativismo, que nega a soberania dos povos no tocante à sua condição de dispor de suas riquezas para o seu próprio desenvolvimento, né? Tudo está servindo à ganância que não poupa nada, nem aquilo que é economia popular, como no caso da Previdência ou nos direitos trabalhistas, né? Então, eu diria que há uma consciência já de que esse processo expoliativo é injusto, é egoísta, e é o que está acontecendo na América Latina, de um modo geral, com a revolta, né? Que em algum momento também vai despertar a consciência dessa maioria social, né? Que, de algum modo, tem sido amortecida na sua percepção da realidade, como você disse, por uma imprensa que participa também, uma grande imprensa, porque a TV comunitária está construindo uma outra narrativa. Outros meios de comunicação estão construindo uma outra narrativa. A gente participa do projeto popular, né, da comunicação. Mas a grande mídia participa do mesmo processo acumulativo, tem os mesmos interesses articulados, todos eles medidos pelo desempenho de bolsas de valores, né? Mas, e de ganhos especulativos do sistema financeiro. Mas pelo menos a gente está assistindo aí parece já uma derrocada desse projeto, porque hoje é dia 5 de novembro. Em novembro, os povos indígenas sendo assassinados. Isso. Os defensores do campo sendo assassinados, expulsos do campo, da alimentação orgânica, saudável, né? E a gente está vendo também um racha do partido do presidente, a própria TV Globo querendo sair fora do projeto. Então, no caso latino-americano, a sensibilidade mais aguda que alcança agora, por exemplo, os povos indígenas. Não por acaso no Chile o símbolo da resistência é a bandeira Mapuche. No Equador foram os indígenas. Ali onde a violência ultra-neoliberal atinge o núcleo de soberania dos países pelo extrativismo das mineradoras, das petrolíferas, e que alcança as comunidades indígenas, né? O conjunto do povo vai perceber quando o seu bolso for alcançado, quando a sua poupança pela Previdência for usurpada, e quanto a sua capacidade de sobrevivência for atingida com a expoliação no mundo do trabalho. Aí é como se diz, né? A lição da história é de que aquele povo que cuspia na tumba do czar era o mesmo que no dia anterior beijava o chão que ele pisava. Você vê o desmonte do Estado nesse pouco espaço de tempo, né, de governo Bolsonaro, nem preservar as praias do Nordeste, né, 9 estados, 50 milhões de brasileiros sendo atingidos, com a economia sendo atingida, o turismo brasileiro, o foco é o Nordeste. Essa conta virou uma
Essa conta incêndio na Amazônia exaurirá recursos, exaurirá empregos. O Nordeste se salvará porque, de forma muito original e criativa, os governadores se consorciaram legalmente e construíram uma agenda para escapar dessa forma destrutiva que a política do país está desenvolvendo. E lá já começam, inclusive, a fazer mediações com empresas e com governos em agenda internacional, de tal modo que administrativamente modifique a governança, economicamente construa novas parcerias e politicamente mostre outro modo de governar, né? Então, o exemplo nordestino é inspirador, mas é a demonstração de que a consciência social eclode em algum momento, né? E aí daqueles que ficarem contra a corrente, porque o tsunami político, social, jurídico vai fazer valer a força da sua legitimidade. Não se governa sem legitimidade. E não se governa sem satisfazer as expectativas econômicas e políticas de uma sociedade complexa como a brasileira. Vai fazer o levante do direito achado na rua, né, professor? Porque o direito achado na rua é isso, é a consciência da legitimidade de uma solidariedade que se constrói pelo valor do trabalho, pelo valor do respeito à pessoa humana, pela institucionalidade sob controle social, e com níveis legítimos de deliberação na experiência democrática, né? Nós já experimentamos isso, então isso está na nossa consciência. Um momento de fusão em crise, vai fazer eclodir essa memória e vai revelar o quanto essas ações que estão em curso ofendem a nossa cultura política e o nosso legado histórico. Professor, nosso tempo, né, de 30 minutos chegou ao fim. Eu queria que o senhor desse o seu último recado para o povo brasileiro, para o povo de Brasília e do Brasil. A nossa experiência histórica e o nosso aprendizado democrático acumulam reservas de utopia que orientam a nossa ação política. São momentos difíceis. São momentos até, de certo modo, conturbados, mas esse legado que se orienta pela contribuição de tantos que se engajaram na luta pela formação de um país soberano e com características de solidariedade e de reconhecimento, vai permitir que a sociedade brasileira retome o curso que vinha tendo no sentido de traduzir um desenvolvimento que seja inclusivo, que seja participativo, que seja democrático, que respeite as diferenças, que tolere as identidades e que pense o social como uma expressão de uma distribuição equitativa da riqueza social, socialmente produzida e que tem que ser também socialmente incorporada a esse desenvolvimento. E você que nos assistiu, eu agradeço muito. Pena que passa muito rápido, né, professor? E o professor está com a Constituição na mão, não deu para você ver direito em casa. Marcadinha. Aí, toda marcada. E eu também imprimi coisas aqui da Constituição. E o nosso norte é a Constituição brasileira. Não estamos querendo nada demais, né, professor? Em termos de consciência do social e de luta por uma outra economia, ela é o nosso sul. Também. Ela é o nosso sul. E nós nem entramos nas questões macroeconômicas total, porque o tempo não permite. Mas em outras ocasiões eu prometo trazer o professor Zé Geraldo aqui para a gente estar conversando mais. E você que assistiu a TV Comunitária de Brasília, TV Comunitária do Brasil, eu agradeço muito pela sua audiência e continue aqui nesse canal de luta. E vai aí terminar o meu programa um gesto carinhoso aos povos indígenas, né? Sim, sim. E o meu protesto é mais assassinato do Paulo Guajajara, né? Que é um guardião da floresta amazônica e sendo assassinado, quer dizer, o Brasil dando um péssimo exemplo para o mundo e mostrando ao mundo as coisas horríveis que estão acontecendo no nosso país, que é um dos países mais maravilhosos do mundo. Então,
Para você que está em casa aí, um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência.